Gente, bom dia a todos. Anunciando que esse estudo é um pouco especial, porque nós estamos assim numa fase de transição do nosso estudo, que cada vez mais está ampliando e aí as ideias surgem. Então, a partir de hoje, nós vamos estar apenas inserindo esses estudos no YouTube, não mais. Apenas se a pessoa nos pedirmos, a gente vai colocar os áudios. E agora vão ser links para acessar nuvens maiores. Eu fiquei assustada hoje. Bom dia, mãe. Bom dia, Pamela, bom dia a todos, sempre renovando. Às vezes pode até a ideia não continuar, mas voltando sempre em outras ideias, sempre para aperfeiçoar. Pois é, Sebastião falou de sexo hoje. Isso tudo é sexo. Mãe. Esse relacionamento, tem relacionamento que não dá certo. Como, por exemplo, você tentou uma vez no seu celular uma gravação que você não conseguiu, então esse relacionamento sexual acabou. Ele não gerou esse filho. Mas aí a gente pode também reprogramar, né? E foi o que você fez com novas inovações. Mas... Você buscou informações em cursos. Pois é, caraca, meu. Olha só que profundidade. É porque essa palavra ainda fiz essa brincadeira, que essa palavra é de muito tabu e eu me lembro a irmã Sidofo num dos livros do Vanderlei de Oliveira, que foi trabalhado pelo Vanderlei, que ele diz que nós temos que falar sobre sexo na casa espírita. E foi um horror, né? Pelo que eu senti, posso ter sentido errado, Eu né? li isso num livro também. Inclusive, né, você. Mas só que realmente ele tá certo, o Sebastião, ele também falou disso, porque sexo é relacionamento. E Pamela, não vai haver criação, não vai haver continuação do nosso universo, as reencarnações. Vamos dizer que elas também são sexo. embora a doutrina espírita, os centros, por mais tradicionais que eles sejam, eles falam de sexo, porque ele fala de um relacionamento. Mas o primeiro relacionamento que temos que ter é conosco mesmos. Mas eu penso que essa situação ele acontece porque nós não sabemos nos relacionar, nós temos o tabu de colocar, porque talvez uma criação antiga e que o universo ainda tem e nós continuamos com ela. Então, no caso, a importância da gente falar sobre isso também na casa espírita não somente do mecanismo sexual, no sentido do ato sexual em si, a gente tem que falar, porque também nós estamos falando de nós mesmos. E o ato sexual, né, em si, ele também é um fator de nos conhecermos, doutor Adão fala. É um mecanismo primitivo do autoconhecimento, né? Quer dizer, é um mecanismo de autoconhecimento, que autoconhecimento é um fator primitivo, se a gente perceber, porque que se nós já fôssemos iluminados, nós já estaríamos mergulhados em nós. Mas embora, né, a gente fala assim, nós somos primitivos, nós somos isso, somos aquilo. Mas imaginarmos que nós somos primitivos nessa realidade. Existem em nós incontáveis vivências, como Sebastião nos fala, que já temos experiências e que nós estamos nesse despertar no sentido de mergulhar nessa realidade que nós já somos, que já temos em nós, que já fizemos partes de milhares e milhões de anos. É como você estava falando, né? A questão do nos relacionarmos, ensinarmos a sermos nós mesmos, a nos buscarmos,
interiormente. É isso que vale a pena a gente ser, né? Você vê, né? Muitas das vezes a gente tem pessoas que têm dificuldade de aparelhar a Dom Nonato com Sebastião. Eu tenho quer dizer, essa dificuldade de emparelhar, não, mas eu ainda me sinto incomodada com certas ocasiões que o Adão fala. Como, por exemplo, estejamos vivos espiritualmente. O que o Sebastião colocou aqui foi justamente uma forma de estar vivo espiritualmente. Em nenhum momento foi negado a vida. Ele foi dado a vida. Sebastião, o Adão Nonato colocou uma explicação, vamos dizer assim, teórica, e o Sebastião veio com a prática. E é isso que agora eu entendo por que eu tenho um, um tropismo pelo trabalho do Sebastião, porque ele é prático, embora ele seja técnico, ele é prático na nossa vida, ele coloca esse universo em ação. Então, no caso, quando eu falei aqui antes da Neuza estar introduzindo o programa, eu coloquei que os conflitos sexuais são oriundos dos nossos conflitos relacionais. Tudo que nos cerca então, no caso, nós estamos aqui para repreender a nos relacionarmos conosco mesmo, que Joana de Ângeles fala com os nossos conflitos. E nada mais que o sexo é a formação da matéria, da vida. Sexo é energia e vida a serviço do universo e da felicidade. E essa felicidade é harmonia com o cosmos. Agora, assim, esse cosmos, ele é um cosmos não somente um cosmos restrito, mas é um cosmos, assim, um cosmos, assim, a cada pensamento, cada célula, cada molécula é um cosmos diferente. Né? Isso é um universo multidimensional. Como diz Sebastião, a luz, porque vendo as obras glorifica a mim. Então, quer dizer, o que Sebastião coloca é para que você tire o seu tabu e coloque a luz. Acontece que quando uma coisa a gente está falando e que isso parece que não vai sair tão cedo da nossa mente, pelo menos é o que eu percebo, a gente começou a fazer, vamos dizer, acho que mais de um mês atrás, falando da dor. Olha aqui a dor sendo transformada através do conhecimento. Certo. Você coloca a dificuldade que as pessoas sentem, ou que você possa sentir, né? Que você que está escrevendo, com a relação esse relacionamento. Vamos dizer que seja a dificuldade de estar com o outro, não importa o colóquio que você esteja, mas é a dificuldade dessa aproximação com as coisas e com as pessoas. Mesmo. E isso começa conosco mesmo. Porque eu achei muito interessante o que você falou agora. No caso, a dor ser transformada pelo conhecimento. Na verdade, o que nós fazemos aqui são etapas, né? De conhecimento. Nós estamos convertendo a massa em energia. Não, mas eu estou falando com relação ao processo. Estou falando tudo. Do conhecimento, porque né? tudo é energia, você não... é a substância e a essência. Você não falou que a gente está um mês falando sobre a dor? Sim. Então, e você falou que agora que a dor está sendo transformada em conhecimento. Se você consegue certa colocar forma, isso. Você me exigiu que fala só sobre dor, e cadê a transformação? Então, quer dizer
que a gente está precisando desse processo para poder entender o todo. Que a dor ela só existe porque não há compreensão desse todo. Então, eu posso usar uma palavra chula? Pode. Nós estamos entrando no motel. Ou num quarto, para ficar melhor. Num quarto. Desculpa perguntar agora com todo. Peraí. Estamos entrando num quarto para ter esse relacionamento e sair dali. Vamos colocar melhor, como o Sebastião colocou, formando um espírito grupo. Certo. Né? Para sair dali é como se fosse gerente de empresa. Aí ele falou do exemplo do motel e né, da relação sexual que geraram, né, o obsessor encarnou, que geralmente isso acontece, isso já foi falado em casos espíritas. Mas não precisa você estar no motel. Mas tudo bem, realmente, não precisa estar realmente no motel, pode ser em qualquer lugar. Até mesmo dentro de casa, porque você às vezes pode se transformar em uma. Vai de acordo com o seu pensar, porque sexo começa pelo reto pensar, pelo próprio pensamento, né? Pelo pensamento, quanto mais nobre, mais você se relaciona com as faixas vibratórias, não querendo dizer que você também não vai estar ligado com as faixas inferiores. Tanto é que o Sebastião fala que ele vai reencarnar no reino mineral. No reino mineral. Ou já está reencarnando no reino mineral, através do seu pensamento. Eu acho que nós estamos reencarnando em todos os reinos a todo momento, quando a gente come, quando a gente fala, quando a gente age. E aí a depender também da nossa consciência, né? Porque a reencarnação ela ocorre a todo momento, mas ela precisa ser uma reencarnação consciente, a começar pelo próprio ato sexual do nosso próprio dia a dia, com as nossas coisas, com o nosso quarto interno, né, com tudo que ocorre, né? E o sexo é um movimento de relação, como ele coloca aqui. Nós aqui colocamos pela necessidade de trazer novos espíritos, nós só conhecíamos ou conhecemos, eu acredito que isso surge com o instinto, né? E aí como o animal, não é isso? Apesar do que o Sebastião já fala que o animal está transformando em sentimento. Olha só, a Cícera colocou: estamos sempre em uma relação sexual com o universo, os átomos e células e todos os deuses. Olha a outra fazendo relação sexual agora aí. E geramos e somos gerenciados. Né? Então, somos nós que deturpamos tudo, tudo é belo, tudo é bonito. Olha que poesia Sebastião e a Neuza trouxeram hoje para a gente, através de uma pergunta que Divaldo faz ao Chico, que ele parece que tira uma obra de André Luiz, que natureza, tudo é sexo. Emmanuel. A natureza, tudo é sexo. A raiz na terra, ela se relaciona para trazer filhos, que são as flores e os frutos. O que eu achei Isso é de Emmanuel? Emmanuel. Estamos aprendendo a nos relacionar a começar. Gozado, por que eu coloquei André Luiz? Porque ele fala de André Luiz e depois ele fala de Emmanuel. Porque ele tem sexo e destino e vida e sexo. Eu acho que esse é de Emmanuel, vida e sexo. Mas essa pergunta foi de André Luiz. Emmanuel. E aí, no caso, na verdade, nós estamos aprendendo a nos relacionar a começar pelo pensamento. E, na verdade, se cada pensamento ele gera átomos, moléculas, né? Numa relação sexual é possível até através do pensamento em conjunto com o outro, nós estamos inclusive
assim, auxiliando o outro no processo de autocura, né? Nós estamos dando um passe, da mesma forma que você prepara o alimento, você envolve o outro, vai pensando. Então, a Nete Guimarães, ela é uma médica do Rio, ela é filha do Geraldo Guimarães, que já é desencarnado, e a Ana Guimarães, que são ativos da doutrina espírita. Eles são participantes do clube de arte né, do La Fabiano de Cristo. E a Nete, ela fala que o sexo uma vez ela fez uma palestra em Vitória da Conquista sobre energia, sobre o sexo em si, sobre a parte médica e mais importante a parte afetiva do sexo. Então, no caso, o sexo ela falou para ela, pra gente, né, no caso, que o sexo é 100%. E aí, no caso, esse 100% é esse carinho, é, essa parte dela está unindo, juntando essas forças. E uma coisa muito interessante que ele falou é com relação às obsessões que eu queria falar. Mas você quer falar alguma coisa? Olha, Pamela, eu queria lembrar a, a pergunta do Livro dos Espíritos 22A, que é o laço que prende esse espírito. A matéria é o laço que prende esse espírito. Vamos. Então acontece o seguinte: a matéria tem que existir para prender o espírito e evoluir. Mas aí você está falando lá da pergunta 22, lá do Livro dos Espíritos, Sim. sobre o psiquismo divino. Então, olha só, vamos então começar na parte técnica. Né? A gente estava muito na parte filosófica, a gente agora vai entrar na parte científica e encerrar com a parte vivencial, correto? Então, a gente soube aqui que o sexo ele é importante, que tudo é sexo e nós precisamos nos relacionar. Tá, e aí nós vamos entender, né, que ele fala que sexo é espírito e é vida, né? Espírito no sentido de ser energia e vida no sentido de ser matéria. Então, antes de falar sobre isso, eu entendi que isso é uma concepção da dualidade do professor e do aluno, né? Então, o professor ele já é a matéria e a energia ela seria o aluno. Então nós estamos ali como professores para transformar essa energia em matéria. Então por que isso? E aí no caso nós vamos falar do seguinte, que o sexo como essa energia que sai do psiquismo divino, que é energia no sentido de ser o princípio inteligente. E aí eu percebi que na pergunta 22A do Livro dos Espíritos, ele comenta exatamente a existência do psiquismo divino, que ele fala que definição podeis dar de matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que nele se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação, ou seja, está todo mundo junto. Então existe ali não só o espírito e a matéria, mas existe um laço que prende eles dois, que seria um laço perispiritual, que seria um laço elemental, um laço intermediário. Então existe uma dualidade, que é espírito e matéria, e existe um intermediário que prende eles, deu para entender? Esse laço. É esse laço que prende. Então existe o espírito, a matéria e um laço que prende eles dois, que são o intermediário. Então existe. É o amor que prende o experiente com o inexperiente. Mas ambos são amores também. Também, cada um na sua gradação. Interessante. Espírito. Então, isso quer dizer o seguinte, que é preciso que haja uma química para que esse relacionamento surta em frutos. Porque eu entro em Lavoisier, tudo se transforma e nada se perde. Pois é.
e o... Até mesmo quando a viúva negra e o louva-a-Deus se relaciona, o louva-a-Deus tira a cabeça, né, fêmea do macho para se nutrir. E aí, no caso, só falando, voltando Você àquela... vê ele morrer por amor? Para unir. Ele não morreu, né? Ele se transformou em um só, eu percebi isso. E agora a nossa transformação em um só é Mas a através... relação sexual é isso, a transformação. É a formação. É. E aí, no caso, né? Vamos voltar lá à questão da energia, né? É o seguinte: o psiquismo divino, ele tá lá, matéria, intermediário, e o espírito intermediário e a matéria, né? Então, existe a energia, existe a energia, a matéria, a energia e o laço que prende eles dois, que seria o laço perispiritual, que é o intermediário. E aí, no caso, eles o que está mais experiente, que seria, que a gente chamaria de Deus, né, do agente, ele desce em forma de fascículos de luz, que Bezerra de Menezes fala isso, segundo Sebastião Camargo, e aí junta e forma o princípio inteligente, que vai formar na matéria elementar, no fluido universal, e aí depois ele vai formar as partículas subatômicas, e aí depois ele forma os princípios vitais, que são o princípio vital, a energia Fluido vital, vital, energia. princípio vital, fluido vital e energia vital, e depois ele vai formar que a gente chama de partículas atômicas. Nessas partículas atômicas, prótons, nêutrons, elétrons e fótons, vai formar os átomos. Depois vai formar as moléculas. E aí eu lembrei da boneca que nós fizemos em parceria, nós fizemos sexo com a Andrea. Foi muito bom e que deu origem a uma bonequinha, né, que a gente usa até hoje, um Pâmela, eu só estou esquema. muito preocupada. Por quê? Nós só temos 10 a 15 bilhões de anos para evoluir, porque lá o Sol vai acabar. Não, mas olha só, uma coisa que... Mas isso... 10 bilhões de anos, Pâmela, está muito perto. Mas acontece o seguinte... eu vou pegar o Diálogos Espíritas, que hoje esteve muito bom. Ele é muito bom. E hoje ele falou sobre o capítulo 1 do Evangelho. E, no caso, ele falou da teoria dos multiversos, que é o que o Sebastião fala conosco. E aí ele falou, eu achei muito importante, muito interessante, que ele falou que nós estamos no universo que é uma cápsula em expansão, e não só existe o nosso universo, mas vários universos. E aí, no caso, nós estamos gerenciados por administradores. Isso aí é uma coisa muito interessante. E aí, ele também fala que os desenvolvimentos não ocorrem sem lutas. E aí, no caso, esse universo... Agora eu estou percebendo o seguinte, que a relação sexual não quer dizer que, com essa frase, que o desenvolvimento não ocorre sem luta, que a relação sexual ela não vai existir conflitos. Ela sempre vai existir conflitos, que é aquilo que o Adão Nonato me lembrou bem, e que o Sebastião Camargo fala na parte do livro, que na página 184, 185 do livro Despertar da Consciência no Átomo ao Anjo, que a nossa mente é uma entidade colocada entre forças superiores e inferiores com o objetivo do aperfeiçoamento. Então nós estamos entre a É o que eu matéria e falo o do conflito. espírito. Isso. Então, E o Sebastião, a Dom Nonato fala que é academia de ginástica. certo, então no caso estamos, e é o tema do estudo de hoje, nós estamos sempre entre superiores e inferiores. E a formação da nossa personalidade, nós somos elementais
Então quer dizer que a matéria, o laço que prende a matéria e o espírito, elas estão sempre em conflito. Uma coisa, Pâmela, se você me permite, eu não sei como as pessoas hoje colocariam, mas pelo que eu vejo, principalmente pelos trabalhos que o Sebastião acabou de colocar agora, claro que os outros também, mas que me deixou mais claro foi esse aqui. A necessidade da educação, principalmente nos filhos, que são as raízes de nova geração. Então, se não houver um diálogo aberto, sem preconceitos, se tem dúvida, se tem medo, expõe os seus medos, as suas dúvidas, mas não deixa de falar com seus filhos abertamente da relação sexual, mas não é o ato, é esse mecanismo. Relacional. Isso, afetivo das coisas, das pessoas, numa viagem, no mercado, em casa, no quintal, tudo são exemplos desse relacionamento sexual. E as crianças, nessa busca, acabam se relacionando, buscando parceiros sem responsabilidades. E que eu vou te dizer uma coisa, com esse trabalho eu vi como nós somos abençoados, como Deus nos dá oportunidades de aprendizado, mesmo que a dor surja, mas depois a gente vai descobrir que não foi dor, que foi uma escola, uma lição. E aí, no caso, né, por exemplo, acontece o seguinte, você tocou num assunto que eu gostaria de tocar, que é a questão dos obsessores, né? Que, no caso, a sintonia mental pode gerar um filho fruto de uma obsessão. E aí, no caso, o seguinte, essa oportunidade dessa obsessão, né, nesse problema da questão obsessiva, essa obsessão não quer dizer que seja no sentido, essa obsessão ela pode ser um simples pensamento, um sentimento, uma emoção que você reencarna. E aí ele toma a forma de um filho. Deu para entender? Ou eu tô viajando muito na maionese? Não, Pâmela, tanto é que um exemplo que o Sebastião deu foi das pessoas que, embora sendo espancada, sendo maltratada, fica com o parceiro por causa do ato sexual. Mas eu diria que tudo isso vem em conflitos pelo fato das pessoas não serem esclarecidas. A gente, como eu, como garota, sempre ouvia dizer que a pessoa só se completa casando. E hoje você vê que as pessoas não precisam casar para se completar. Já discordo de você. Mas acontece o seguinte, casando no sentido, Pâmela, de relacionamento sexual, o ato sexual, tá? Você pode se completar sem precisar partir pelos finalmente, como diz a gíria. Você vê hoje que só o fato de você estar com um parceiro, afetivamente, você já está tendo uma relação sexual. E quando você parte para o ato, você está consciente de que é uma família que você vai formar. Então, isso tudo, o fato que ele falou, né? Você sai da balada, dá beijinhos, dá abracinhos, ou mesmo relacionando com uma pessoa que só num beijo tem bilhões de boca limpa, bilhões de seres, né? De vírus.
é, a boca, ela tem que levar, pelo que até o próprio Adoniato falou hoje, ela tem que levar luz. Como ele falou na semana passada ou retrasada, a mão tem que ser curativa, o corpo tem que mostrar esse candeeiro que você é. Tá, então posso ser um pouco Fala. ousada? Depois eu quero fazer uma pergunta relacionada àquela coisa que eu deixei no ar a respeito do relacionamento sexual. Você sabe o que me veio a questão do beijo? Sabe o que quer dizer beijo? Para mim, tá? É uma questão de confiança. Quando eu estou beijando na sua boca, ou quando até mesmo eu estou pegando a sua garrafa e tomando na sua garrafa, que isso não é uma coisa certa, embora a gente faça por conta de um laço de confiança. É um estreitamento porque eu confio em você. Então, desculpa, eu estou me despindo dos meus preconceitos, das minhas amarras, da minha armadura para estar com você do jeito que você é. Agora, para que eu faça isso, eu tenho que ser uma ação consciente. Existe, para me unir a alguém, eu preciso de uma proposta. Sim, Pamela, mas você está falando que você nasceu com uma formação espiritual. Eu, como no sentido de uma pessoa consciente. Você teve uma formação espiritual desde criança, desde neném. Pelo menos foi o que eu sempre dei para você. Ou seja, na igreja católica, ou seja, na igreja espírita, até te propus levar até numa igreja protestante ou qualquer que seja. Contanto que você aprendesse a amar a Deus. Mas tem pessoas que não tiveram essa formação. Então você já tem confiança em pegar minha garrafa, porque nós temos o mesmo relacionamento, a mesma convicção, a mesma proposta. Mas você também pode, como proposta, também, como o próprio Divaldo colocou uma historinha, que eu acho belíssima, da Nanda, que ela amava tanto a Deus que ela não pegou a infecção da AIDS quando alguém a queria como mulher, e por ela não aceitar, porque ela já sentia casada com Jesus, porque ela se tornou uma freira que trabalhava com o Cristo dela, né? com o Cristo Dela. E então, e nisso, o rapaz pega a seringa e injeta nela com a infecção dele. E ela não pegou a AIDS, porque o amor dela era tão grande. Acontece o seguinte: eu posso casar com um mendigo cheio de doenças. Como você falou, vai depender do meu amor. Aí o Sebastião já fala, não queira você, a Joana que diz para ele, não queira ser o salvador do mundo, porque ninguém tem a proposta de salvar o outro. Nós é que nos salvamos. Então, como eu já ouvi, depois que eu casar com ele, eu mudo. A própria, não sei se foi o Divaldo ou o Raul, falei, eu mudo ela, né? Moela. Acho que foi Raul Teixeira, por causa da moela. Eu amo ela. Eu amo ela. Então, para você ver, Pamela, o conhecimento, a responsabilidade, se eu pego uma fruta no mercado e como, eu vou ter confiança do que aquela fruta vai me dar em vitamina. Porque se você parar para pensar, o rapaz que manipulou aquilo ali podia ter saído do banheiro e feito o 2, né? Como diz a gíria. 1 e o 2, né? Eu digo 2, para ficar bem forte o negócio. O 2 é a caca, gente. Quem não conhece essas gírias é dos jovens. Fala, eu vou fazer número 1, é a urina. Eu vou fazer número 2, é só as fezes. Então, pronto. Rato já passou por ali. Você não viu. E diz que os olhos não veem e o coração não sente. Mas você come. Mas você sabe que aquele alimento pode ter tido um trajeto não muito bom. Mas você não vai pegar doença porque você
está vendo a essência daquilo e não a substância. Nossa, mãe, bem profundo. Mas voltando rapidinho para a gente encerrar essa colocação de hoje. Por exemplo, né, voltando ao caso, você e o papai se relacionam e, no caso, trazem um pensamento, um sentimento para reencarnar. E, no caso, eu, no sentido, abarco aquela situação. Então, no caso, uma coisa que sabe o que me fez lembrar disso? Não. Lá em Promissão, quando a Andréia e o Júnior estavam juntos, se lembra? Uhum. Que ela falou assim, ele falou, cuidado para para que o filho não seja Sebastião falou com eles. isso, com o pensamento, né? O pensamento deles para você dirigir aquela situação. E uma coisa que eu pensei, né, no caso, né, porque muitas das vezes pode não ser realmente ali, né, alguém, quer dizer, na verdade, eu posso reencarnar no meu próprio filho, eu posso ser, o meu filho pode ser eu mesmo reencarnado, o meu pensamento. Se a gente pode reencarnar no vegetal, no mineral, no animal, nós mesmos podemos produzir os nossos próprios corpos para poder atuar em outras ocasiões. E aí, no caso, eu tenho que tomar, vamos dizer assim, tomar cuidado do que eu quero daquele pensamento que foi reencarnado, mesmo que não seja uma outra formação de uma outra personalidade, mas eu ter que tomar cuidado comigo mesmo, né? Com essa relação. E no caso, uma coisa que eu ia falar é, é que para tudo tem jeito. Tem, tanto foi que eu disse agora, a gente reclama tanto da dor, a dor é educativa. Você só vai conhecer um problema passando por ele. Se, como o próprio Sebastião fala, que o espírito não sabe tudo. Não. Então acontece o seguinte, é você passar por aquilo dali e não permanecer. Fala assim, bom, eu entrei isso aqui, mas estou vendo que não é minha praia, eu caio fora. E aí E aí que está a educação. Chama-se aquilo que a gente chama de reprogramação mental. Mas para você fazer essa reprogramação mental, você precisa ter a ajuda da educação, ou seja, através dos livros, que o livro é uma teoria e não é a prática. O pai e a mãe poderiam estar conversando, estar falando, sem estar querendo colocar suas ideias. Mas aí a gente busca aquilo que o Sebastião já falou, mesmo que você não tenha auxílio de alguém próximo, a gente sempre tem um auxílio até mesmo das nossas próprias realidades. E é por Sim, isso. mas você apanha muito mais, Mas né? nós somos. Eu aprendi sozinha com as minhas surras. Mas o Sebastião, ele fala que nós estamos ligados com forças do macro e do microcosmo. Nós estamos sempre intuídos e inspirados por forças superiores à nossa. Intuídos no sentido de estarmos ligados com o nosso Cristo. Sim, mas até isso, às vezes, Pamela, balança porque você se encontra sozinha. Se você não tem um parâmetro como hoje nós temos o Despertar, tem a Dononato, tem Metas Cris, tem vários outros programas que você pode estar se orientando e assim mesmo ainda tem dúvida. Tanto é que eles ligam para lá, o próprio Sebastião fala, olha, está aberto para perguntas e respostas. Sim, porque você está o tempo todo. Tá, mas precisa-se sempre. A pessoa tem que estar ligada ao estudo e mais buscar o fato, claro, quando não tem, é se apegar cada vez mais a essa espiritualização que ela não vai te deixar nunca sozinho, mas o trabalho é muito mais doloroso. Nós estamos reencarnando sempre.
através dos nossos pensamentos, espíritos, ou seja, Olha, eu vou energia. dizer a você, passei a minha vida sozinha, aprendendo com as minhas tapas, as dores, e te digo, hoje, ouvindo despertar, foi a sensação que eu tive aqui agora, né, quando estava no programa. Eu vou te dizer uma coisa, eu parabenizei todas as minhas células, todo o meu corpo, porque me ajudou a passar por tudo o que eu passei, pelos meus aprendizados, e agora eu estou aqui dizendo, legal, estou aprendendo, isso tudo que eu passei foi para aprender, e agora dizer assim, ó, ganhei o meu diploma, parabéns, você conseguiu passar. Mas tem pessoas que não têm força para isso. Mas encerrando então com a pergunta 560 e 540. Você tem que No ocupar livro. todos os espaços, fazer de tudo na vida para poder aprender, até mesmo a dor. Obrigado. Fechou com chave de